Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um MedFit Podcast, quarta temporada. Hoje nós vamos falar sobre artes marciais e nada melhor do que o Edson para ser o representante desse mundo. Por quê? Para quem ainda não conhece, o Edinho tem uma veia artística aí das artes marciais, né, Edinho? Artista marcial. É um artista marcial. E hoje eu quero fazer várias perguntas a respeito disso, tá? Então vamos lá. Tu iniciou nesse negócio de arte marcial com a capoeira? É isso? Então aí a gente entra num debate, né? Porque algumas veias não consideram a capoeira uma arte marcial, outras consideram e tal. E o que Mas, tu considera? Enfim, eu considero uma arte marcial, porque assim, Na essência da palavra, o É, quê? exatamente. A essência da palavra, ela é um ato ou uma luta, né? De defesa com as mãos e com os pés. Ela carrega a essência de um povo, de uma cultura, entendeu? Então tem esse pé na arte marcial. Então eu, né, diante do conhecimento que eu tenho, que óbvio que não é o detentor do certo e errado, mas na minha experiência acadêmica e prática, eu considero a capoeira uma arte Pela marcial. base, né? Pela base do que Exatamente. seria uma arte marcial. Exatamente. Mas por que tu acha que existe esse... É que ela tem um fundamento também na arte marcial ou nas lutas asiáticas, sabe? Na origem asiática lá. Então, tipo assim, karatê, judô, jiu-jitsu, kung fu. Jiu-jitsu é asiático? Ele foi criado, né, e foi aprimorado no Brasil, né, com a família Gracie aí, então ele tem uma veia brasileira muito forte, assim. Hoje o jiu-jitsu brasileiro é o principal do mundo, assim, né? Mas ele é inspirado por outras artes marciais. O judô, né, ele veio um pouquinho do judô, não? Ah, Ele tá. foi desenvolvido a partir do judô, a princípio. Qual é a diferença dos dois? O judô é uma luta mais em pé, né? É mais quedas, tem alguma parte de imobilização, mas o judô ele é caracterizado mais por quedas, derrubar o oponente, né? Então, tocar as costas do oponente no chão, basicamente, né? E jiu-jitsu é uma luta mais agarrada, ou seja, precisa haver uma finalização, o oponente tem que desistir, né? Se tá no chão, tá valendo a luta ainda. Tá rolando a luta. É óbvio que daí, por quesitos de pontuação, tem uma posição que vale ponto, né? E aí, caso nenhum seja finalizado, a luta acaba por pontos, né? Então, tem várias maneiras de pontuar no jiu-jitsu, mas a essência da luta seria a finalização, seja por chave articular, né? Braço e tal, ou estrangulamento. Tá, mas você tava me dizendo que daí a origem é mais lá do Oriente. Tu acha que uma das coisas que a capoeira não se encaixa para alguns autores em arte marcial seria por isso? Exatamente, por essa raiz, né, não ser a mesma das artes marciais tradicionais, milenares, né, que basicamente é isso, né. Então, a grande diferença seria essa. Tá, então vamos corrigir a pergunta inicial. Tu começou com lutas pela capoeira ou tu começou com outra arte marcial antes? Não, a capoeira. Foi? E tu sempre gostou de lutas ou foi uma coisa Não, que... sempre me chamou muito a atenção, né, desde de criança, que na verdade eu acho que a maioria dos meninos tem essa essência aí de brincar, de lutinha, de aquela coisa toda. Só que a veia, digamos assim, acabou fazendo eu procurar algo, né? E pelo fato de a capoeira ter muito salto, aquela coisa toda, e mortal, e pirueta e tal. Tu sempre foi de ficar pulando, tipo a Valentina é assim? Exatamente, eu já tinha alguns golpes, alguns floreios, digamos assim, eu já fazia, mesmo antes de praticar capoeira, Por porque eu quê? via vídeo e tal. Mas de capoeira ou de luta? Não, de capoeira, né? O salto mortal, essas coisas assim. Então, Ai, Jesus amado. Então eu procurei a capoeira justamente por isso, assim. Aí depois... Tá, mas tu procurou pontualmente a capoeira ou ela aconteceu? Tipo, um amigo, ou sei lá, enfim. Não, a capoeira aconteceu, na verdade, assim, ó, bem no comecinho eu via muito no módulo, eu não sei se tu lembra, no módulo esportivo tinha... Aqui na nossa cidade, pessoal, a gente tinha, né? Agora eu não sei como é que tá, mas a gente tinha muita iniciação esportiva. O módulo esportivo lá, eles estão reformando, eu não sei qual a finalidade, mas está sendo reformado. Ah, tomara que volte isso. Então, e tinha capoeira lá. E os jogos, todos os jogos, né, os jogos escolares eram lá, e daí toda vida que tinha alguma coisa lá, que a gente ia, sempre tinha capoeira lá, apresentação, sempre me chamou a atenção. E aí eu comecei a fazer em casa, do meu jeito, como eu
como eu achava que era, e daí depois eu procurei. Aí me matriculei numa escola de capoeira e aí não parei mais. Ano passado foi ano 23, né? 2023, completei 22 anos. Mas tu já treinou outras lutas? Treinei uns 2 anos assim de MMA, que daí é um mix ali de artes marciais, né? Treina basicamente as principais lutas assim, que é Muay Thai, Jiu-Jitsu, luta agarrada, né? O wrestling e o que mais? Boxe, né? Basicamente essas 4 lutas assim. E atualmente faz 1 ano e alguma coisa Já aí. fizesse Muay Thai, né? A gente já fez junto, inclusive. A gente treinou Exatamente. junto. E hoje faz 1 ano e alguma coisa, 1 ano e meio aí que eu tô praticando jiu-jitsu também. Tá, o jiu-jitsu é algo novo. É algo novo para mim, no formato que eu estou treinando hoje, numa academia, com kimono, é novo, tem 1 ano e meio. Tá, me diz uma coisa. Quando tu treinou Muay Thai, explica pra gente o que que é e quais são as características que tu gosta nele, assim. Porque hoje o que tu treinou foi capoeira, ali o MMA, Muay Thai e Jiu-Jitsu, tá? Vou te perguntar essas características principais de cada luta que tu mais identifica nelas como profissional de educação física mesmo falando, né? Eu acho que só, né, para ficar bem claro para a galera que nos acompanha, porque tu sabes que a gente tem seguidores aí, o pessoal que nos acompanha de todo gabarito, desde praticantes a professores, né? Tem uma galera que nos acompanha aí que a gente troca ideia direto. Toda essa minha conclusão, ou digamos assim, experiência, é uma questão própria, né? Então eu tenho uma visão das artes marciais, das lutas de maneira geral, de acordo com a experiência, como eu falei, acadêmica, né? Aquilo que eu vivenciei enquanto estudante de educação física e enquanto praticante, né, dessas modalidades. É óbvio, né, que a minha especialidade, digamos assim, que eu tenho mais familiaridade é a capoeira, né? O restante foram pouco tempo de prática e vivenciando assim com a galera do meio, Sim. né? Então, mas vamos lá. O que tu ia perguntar? Pergunta que a gente... Eu tinha perguntado especificamente do Muay Thai, né? Características que tu identifica, assim, como positivas do Muay Thai. Porque tu lembra que teve uma fase aqui na nossa cidade que o Muay Thai tava muito em alta, né? Foi ali 2013, 2012, tava muito em alta, todo mundo queria fazer e que foi bem legal, inclusive foi bem a época que a gente também fez. E o que tu identifica, assim, o que chama a atenção pra quem é praticante? Então, esses esportes de combate, o bacana é que assim, ó, eles abraçam os 2 principais públicos. Vamos dividir em 2 aqui. Que são os atletas, a galera que gosta de competir, que gosta do desafio, que gosta de lutar, e a galera que quer aquilo como um exercício físico, uma atividade física. Então é muito bacana as 2 veias, né? O Muay Thai eu vejo como um esporte de alto gasto calórico, né? Trazendo para o meio fitness, né? Digamos assim. Ele tem um gasto calórico bem grande, porque uma aula de Muay Thai, né? A maioria dos lugares faz de 1 hora e meia. Né? Então são 30 minutos mais ou menos ali, que é a parte de aquecimento e treinamento físico, né? De condicionamento, circuitinho e tal, e depois quase 1 hora aí de parte técnica, né? Que é movimentação propriamente dita, combinações de golpes, né? O Muay Thai é uma luta que usa basicamente todas as... O que tu imaginar do corpo, cotovelo, punho, verdade, joelho, né? Cotovelo. chute. Vale de tudo. Exatamente. Então os golpes são bem variados. Mas não tem muito chão. Não, Muay Thai não tem chão. Na Não verdade, tem a nada de luta, chão. quando um cai, a luta recomeça em pé. Ah, tá. Porque existe, às vezes, agarrada, tem chute né, low kick, que são chutes baixos, assim, né, na linha Tá, da mas perna. quando um cai, não acaba a luta daí? Então, daí o juiz recomeça a luta em pé. Tu não E como pode... que acaba a luta do Muay Thai? Ou nocaute ou ponto também, né? Ah, tá. Então, ou um é nocauteado tecnicamente, que não tem mais condições de lutar, ou acabam-se os rounds e o que mais golpeou com golpes mais contundentes, né, com golpes mais efetivos, é o vencedor da luta. Então, o Muay Thai eu gosto bastante nesse sentido, porque realmente é uma luta bastante dinâmica, o próprio treino é muito dinâmico, então acaba que gasta muita caloria. Então, pra galera que tá procurando um exercício físico para se movimentar, mexer e gastar uma caloria, o Muay Thai é show de bola. Tá, e a capoeira em si, como é que é? Então, suspeito em falar, como eu disse, que eu venho dela e sou dela, né? Mas a capoeira, pra mim, é o esporte, né? A luta, vamos caracterizar assim, né? É a luta mais completa que tem, em vários quesitos.
Por quê? Porque ela trabalha, além dessas valências que eu falei do Muay Thai, por exemplo, que também é uma luta muito dinâmica, tem golpes com a perna, com a cabeça, saltos e pulos e tal. Ela tem um trabalho muito forte de mobilidade e flexibilidade, que é uma... Que as outras lutas não têm, verdade. que, na minha opinião, é uma das principais valências que a pessoa tem que se manter ativa para ter uma vida adulta mais saudável, né? Então, a capoeira te dá muito isso. Tá. Então, para mim, ela é muito completa. Porque tem esse gasto calórico gigante e tudo que as outras lutas ela também tem. E mais a mobilidade, que em algumas lutas não é tão exigida. E existe... mas antes deixa eu finalizar as outras, né? Então, Muay Thai, capoeira e no Jiu-Jitsu. Qual que é a parada que tu acha massa? Porque eu, sinceramente, vendo de fora, assim, né? Como espectadora, eu acho um saco. E aí? Então, eu, por bastante tempo, também não chega a ser um preconceito, mas não era uma luta, uma arte marcial que me chamava a atenção. Tá? Por que eu, por exemplo, procurei agora, como eu falei, tem 1 ano e meio aí, mais ou menos. Por causa do desafio. Porque assim, ó, ele traz um negócio que eu gosto bastante, que é o desafio a eu poder lutar, né? Dentro de algumas regras e trazendo o menor risco possível para uma possível lesão. Tá. Por quê? Porque é chave, né? Uma chave, esticou meu braço, eu vi que vai machucar, eu bato, solto. Né? Perna, enfim, estrangulamento, eu vi que não tenho mais como eu sair, eu bato, sai, acaba. Então isso me motiva, porque eu consigo... É uma luta mais de força isométrica? Ela tem muita isometria, mas ela é muito dinâmica também, né? Até porque não tem como tu ficar... Eu vou te dar um exemplo para ficar bem claro, tá? Tem o arm lock, que é um golpe, que é uma chave de braço, né? E essa é a terminologia dela, trazendo para o português. Então, quadril do oponente, né, ou do meu adversário encosta aqui e ele puxa a minha mão. Então, a minha mão fica entre as pernas dele e ele força. Não tem como eu ficar lutando em isometria com ele. Que se ele quiser, ele quebra o meu braço. Uhum. Então, tipo assim, encaixou ali, viu? Bati e soltou. Tá, mas daí ele tá em isometria contigo. Tá, por pouquíssimos segundos, né? Sim. E eu com ele também, porque meu braço tá paradinho. Sim, entendi. Mas assim, não tem muito tempo em isometria. Tá. Né? No treinamento tem muita isometria. Treinamento físico de atleta tem muita isometria. Né? Mas na luta não tem muita isometria, não. Mas assim, o que me chama a atenção é isso, é esse desafio. E outra, eu me testar com pessoas, no meu caso, mais novas do que eu, pessoas que são atletas de verdade, porque eu não sou atleta, longe disso, tenho uma vida extremamente ativa, mas dentro dos padrões de atleta, passo longe disso. Né? Uma pessoa que treina 4, 5 horas por dia, então eu não sou atleta, então esse desafio, né, Sim. Isso é motivador para mim. E o que a maioria das pessoas também vê o jiu-jitsu nesse sentido. Né? É uma autodefesa muito bacana. Autodefesa, tá, na minha opinião, principalmente para mulheres, que em força física, por exemplo, com homens, né, mais ou menos da mesma idade, da mesma altura, não tem como comparar, né? O homem sempre vai ser mais forte, naturalmente, óbvio, tirando as pessoas que treinam, né? Ah, não, claro. Né? Mas é uma maneira de uma mulher, por exemplo, ter uma chance a mais, sei lá, num eventual ataque de um retardado aí, de um psicopata. Pra ir pro solo? Não, porque tem técnicas de imobilização, né? E técnicas também de fuga. Um exemplo, tem técnica, não tem como a gente fazer, mas, por exemplo, se alguém, né, um homem, até uma outra mulher também, né? Mas, enfim, te estrangular pelo pescoço, tem maneiras de tu sair, se afastar e dar tempo de tu correr. Né? Então, é uma defesa pessoal muito eficaz. Sabe que eu nunca achei que isso dá certo? Dá bastante certo. Inclusive, a gente tem alguns relatos. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Claro, aconteceu com um homem, mas mesmo assim, ele usou técnicas de jiu-jitsu para imobilizar. Agora, numa farmácia de manipulação. Uma farmácia em Criciúma. Tem um vídeo rolando aí. 2 assaltantes também, né, entraram e ele saiu em luta corporal, entrou em luta corporal com um deles e imobilizou o cara com esse golpe que eu tô te dizendo aqui. Arm lock, imobilizou o cara até a polícia chegar. Né? E uma mulher com certeza faria a mesma coisa, conseguiria fazer, né, se treinasse, porque são chaves que a força fica em segundo plano, a técnica vem em primeiro. Então, por mais que eu sou mais forte que tu fisicamente, se tu sabe aplicar a técnica, tu vai aplicar e eu não vou ter o que fazer.
caso eu não domine também. Sim. Né? Então é uma defesa pessoal muito bacana o jiu-jitsu, na minha opinião. É porque sabe o que eu penso? Eu penso que quando a gente tá nervoso, né, a gente não raciocina, porque já fiz também aula de como é que é o nome? Defesa. Só que uma coisa é aqueles movimentos mais ensaiados, né, que a pessoa que vem te atacar, tu já, né, já tem um movimento dela ensaiado, digamos assim. Por isso esse meu pensamento, sabe? Então, e é da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas fazem por pouco tempo ou desistem, né? O que acontece? É reflexo motor. A partir do momento que tu absorve aquele movimento, tu vai fazer involuntário. Entendi, já vai fazer no automático. Automático. Capoeira, eu vou te trazer um exemplo da capoeira. Às vezes as pessoas veem essas rodas de rua, né? Apresentação lá na Praça Nereu Ramos, que é uma nossa cidade aqui vizinha, tinha muito, né? Hoje diminuiu bastante. Aquela roda lá perto, passando e o cara abaixo, nossa... Eles ensaiaram muito bem isso. Não foi ensaio. É que tu treina tanto para atacar quanto para defender. Sim. Então é reflexo o cara te chutar, é reflexo a gente sair da frente e voltar com um contragolpe. Então a defesa pessoal é isso, é treino até o movimento, né, ser absorvido e tu... Fazer de forma automática. Exatamente, de forma voluntária. E esse negócio da capoeira, esse é o pensamento de quem vem de fora, né? Eu lembro que as primeiras rodas de capoeira... Claro, porque a primeira vez que eu vi a capoeira foi de uma forma artística mesmo, né? Lá na Bahia, que eles faziam a apresentação, mais voltadas de forma artística. Embora, acredito que não é nada ensaiado em si, né? Mas quem tá vendo, eu acho que é. Quem tá vendo, por quê? Por causa da musicalidade, por causa dos momentos, tipo, quem vai entrar na roda agora, né? Depois que eu fui tendo contato através de ti, né? Que eu achei um absurdo. Gente, a primeira vez que eu vi o Edinho na roda de capoeira, eu queria morrer. Eu não sabia se eu queria morrer ou se eu queria matar ele. Porque eles realmente se batem pra se pegar, entendeu? Eu fiquei assim, gente, mas ele tá batendo. Que absurdo. Porque eu realmente achava que era isso. Era um ensaio Uma dança, né? Não uma dança em si, mas tipo assim, eu vou te dar um chutinho aqui e tu vai tirar. Mas não, a intenção da pessoa que tá dando o chute é realmente acertar. Não é esperar com que tu vá se defender. É isso? O golpe ele tem a finalidade, ele tem um único objetivo, um único alvo, que é tu. Né? É óbvio. Para te acertar. Para te acertar. Só que assim, existem basicamente 2 tipos de jogo de capoeira, digamos assim. A gente pode definir nesse formato. Como eu falei, aos meus mestres... e amigos e mestres que passaram pela minha formação, hoje eu sou graduado professor de capoeira, né? Só que não exerço a função, por falta de tempo. Mas o que acontece é o seguinte, no meu entendimento existem 2 jogos de capoeira, ou 2 formas de jogar capoeira. Uma que realmente é o artístico. O artístico seria para apresentações, em escolas, em teatros. A capoeira é muito forte fora do país nesse sentido. Bastante apresentação, que são os saltos mortais, as piruetas, as coisas todas assim. Existe esta capoeira e existe a capoeira luta, que seria aquela, eu treino para bater e treino para me defender. Aí eu e tu nos encontramos em uma roda, se eu não te acertar é porque tu foi melhor em se defender do que eu em golpear. Basicamente é isso. Né? É óbvio que existe a maldade, digamos assim, também envolvida. Porque tem golpes que eles são antiéticos na capoeira, a gente fala. Porque tu já viu a roda de capoeira, né? Talvez não é da tua área de atuação e prática, né, cotidiana, mas tu já viu que tem muita movimentação no solo, no chão. A pessoa vai lá, desce no chão, bota a cabeça e tal. Uhum. Se tu fazer isso na minha frente e eu quiser, eu te dou uma bicuda, não? Não é simples assim? Sim, eu de vez em quando eu penso isso. Acontece isso. E acontece. Só que isso seria... É tido como maldade. É maldade, não existe isso na capoeira. O que existe na capoeira é dar a chance de tu se defender por causa da tua eficácia, né? Por causa do teu treino. Sim. Entendeu? Então, basicamente é isso. Capoeira é muito forte em quedas também, né? Então tem bastante queda e tal. E a capoeira... Como assim forte em queda? Tem muita queda, né? Muito tipo de queda. São as rasteiras, as bandas, que são os desequilibrantes, né? Por exemplo, tu levantou uma perna para me dar um chute, eu com a outra perna chutei a tua perna de baixo. Daí pode isso? Pode. São desequilibrantes. Né? Tá. Existe queda, existe golpes com a mão, a capoeira existe também, né? Muita gente acha que não, mas existem, né? As galopantes, que são... E pode bater? Porque de vez em quando eu vejo umas porradas rolando assim. Existe, uns tapaços na orelha, assim. Isso, existe essa parte da capoeira. Como eu falei, são
A gente chama assim na capoeira. Tem uma frase que a gente fala muito. O vento que sopra daí vai soprar daqui também. Tu bate, tu já te prepara que tu vai levar. Então na roda, quando a gente entra pra jogar um jogo de capoeira numa roda de rua, igual tu viu lá na Bahia uma vez que a gente foi também. Por mais que era uma apresentação dos caras lá, dos baianos lá de um grupo de capoeira, eu sou de fora. Eu pedi pra entrar na roda, falei com o mestre, eu entrei e os caras já mudaram o aspecto do jogo. Eles estavam jogando um com o outro bem diferente de quando jogaram comigo. Comigo, os golpes tinham um endereço certo, que era a minha cabeça. Né? Verdade. Não acertaram porque a gente, né, na época, também treinava muito. Então, basicamente é isso que acontece. Os caras, é teste. É teste daqui, teste daí. Então, se eu começar a soltar o pé muito rápido, tu vai, opa... tu quer desse jeito? Então vamos desse jeito também. Agora não, vou jogar com uma mulher, né, que tem menos experiência, porque tem mulher também que sai na mão legal aí na capoeira. Ai, Jesus amado. Então eu vou jogar com uma criança ou com uma pessoa que tem menos tempo, né, menos graduado. E é óbvio que eu vou manter a distância para poder manter a velocidade do meu golpe, só que uma distância mais segura, que eu sei que mesmo ele não esquivando não vai acertar, né? Do que com um cara que eu sei que não, esse cara gosta de um joguinho mais duro, mais apertado. Que é o meu caso, eu gosto do desafio, então eu sempre busco esse tipo de pessoa. A capoeira, eu fui aprendendo contigo, né? Porque infelizmente a faculdade, nós estamos vendo bastante aqui, né, com os nossos convidados, né? A faculdade e também na nossa vida, ela nos dá uma base, né? Ela nos dá uma base das coisas todas. Ela nos dá uma possibilidade de conhecer coisas novas, mas ela não nos capacita nem um pouco para nada, inclusive para arte marcial. Embora eu sou profissional de educação física, estou habilitada para dar aula de qualquer arte marcial se eu quiser, não tenho capacidade nenhuma, né? Então, mas eu aprendi mais contigo, convivendo, do que na própria faculdade, né? E ali eu vi que vocês têm grupos, né? Então a capoeira ela tem grupos assim, e cada grupo tem uma filosofia, acho que é isso que se fala, né? Isso também acontece com outras artes marciais? Existem também grupos delas, por exemplo, o jiu-jitsu, tem os Gracie, é só eles ou tem outros já? Não, não. Na verdade, assim, como eu falei, eu acho que tem algumas... O jiu-jitsu tem isso. Tem? Não seria um grupo, a gente chama capoeira grupo, né? Mas é como se fosse uma organização. Tá. Né? Inclusive, quero mandar um abraço para o meu mestre Flávio Caranguejo, né? Que a nossa organização, por exemplo, se chama Grupo Celeiro de Bamba. E o meu mestre, né, que é o mestre Flávio, ele é o coordenador do trabalho. Então, existem vários outros mestres no grupo espalhado pelo mundo todo que devem satisfação a ele. Tá. Então, o trabalho é no formato, na linhagem daquilo que ele acredita, que ele aprendeu com o mestre Peixinho, que foi o mestre dele. Então, ele desenvolveu, formatou o trabalho dele e a gente segue a linha que ele acredita, porque ele é o meu mestre. Né? Como eu falei, hoje eu não dou aula, mas se porventura eu vier a voltar a dar aula, eu vou seguir exatamente o que a nossa organização determina. Como vamos chamar de pré-requisito, a musicalidade. Tá. Então, assim, o meu mestre gosta que os birimbaus sejam afinados nesse formato, eu vou seguir exatamente o que ele manda. A roda de capoeira tem que começar assim, exatamente o que a minha organização determina, que é coordenada por ele, tá? Tá. Cada grupo cada organização tem o seu jeito. Exatamente, disso. Por exemplo, tem grupos de capoeira que o pandeiro é do lado direito, o atabaque do lado esquerdo, tem grupos que é ao contrário. Essa organização, ela fica muito a critério de cada organização, cada grupo. O jiu-jitsu também eu vejo essa questão que desenvolve uma linha de trabalho. Né? Eu não vejo tanto isso, a pouca experiência que eu tive, por exemplo, com o boxe, o Muay Thai também eu não vejo muito isso, não vi pelo menos, né? Como eu falei, experiência curtíssima. Tem escolas, eu acho que o Muay Thai tem essa pegada, né? Tailandesa, não tem isso? Tem também, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, o Jiu-Jitsu tem uma organização, tu falou da família Gracie, que é a referência no Brasil aí, né? E depois disso surgiram várias ramificações, vertentes, que aí acabam que desenvolve a sua metodologia de ensino, né? Tem academias que gostam mais do treinamento técnico, tem outras que tentam fazer um mix de técnico físico, mais forte o físico, aí tem academias que tem um viés mais para campeonatos, mas todas elas se reportam a alguém? Existe esse negócio de desgrace ainda? Não, é o mesmo formato da capoeira, parecido. Entendi. Parecido. Tem as vertentes e cada, por exemplo, a Lotus,
o nosso... A de vocês é quem? É o quê? Nossa, hoje é a JJ Jiu-Jitsu, né? Que tem os mestres lá, o Murilo Rex e o Gugu, né? Eles são os faixas pretas, né, da nossa academia, e são eles que coordenam o trabalho. E eles, a gente pode chamar assim, se reportam ao... Agora me fugiu o nome, Iliola ali de Criciúma, que são... que é a escola que eles vieram. Eles se formaram faixa preta com eles, o Duda Milioli, que é um atleta e é um cara muito renomado aí na região também. Então eles se formaram faixa preta com ele e aí saíram e abriram a escola deles. Só que aí eles ainda seguem uma linhagem parecida, né? Então é mais ou menos assim. Então funciona muito parecido assim o jiu-jitsu, né? Pelo que eu tô vendo assim no dia a dia. Tem uma outra característica que eu gosto muito na capoeira. Essa talvez seja a minha preferida da capoeira, que é a musicalidade. Que é essa questão de trazer a parte da música, do ritmo, para jogar junto de um esporte. Porque a gente sabe o quão difícil é a questão rítmica. Né? E a gente sabe que desenvolver isso nas crianças, inclusive tu tem alguns problemas de ritmo, né? Que nós sabemos, talvez a audiência não saiba, mas agora eu estou expondo. E que isso te ajudou, né? O que tu acha dessa questão de musicalidade? Tu acha que, para quem vê de fora, é algo que aproxima mais ou afasta? Porque tem gente que acha que é um monte de badulaque, ali, um monte de batuque, que é coisa daí já acha que é coisa de religião. O que tu vê? Enquanto eu digo profissional de educação física falando, sabe? Com essa visão técnica. Eu acho que aproxima e, na verdade, foi isso que difundiu a capoeira no mundo, assim, né? Como única arte marcial ou luta que também agrega musicalidade, né? Então, foi isso que levou a capoeira para todos os países hoje, porque ela está em todos os países, né? Então, isso aproxima, né? E realmente tem bastante essa confusão em misturar a capoeira com religião, que, na verdade, na minha opinião, também fica impossível de separar. Porque é da origem, né? É da origem, né? As religiões de matrizes africanas, né? Elas são muito próximas e tem muito ritual, muito ritmo, principalmente com o tambor, que é o atabaque que a gente fala, que foi incorporado, né? Que foi incorporado dessas religiões. Então não tem como tu separar. É óbvio que, por exemplo... E existem vários mestres que são de religiões africanas hoje? Muito. Olha, eu não vou exagerar. O Flávio é? O mestrão tem um pé também. A maioria dos mestres, assim, mais antigos, assim, da velha guarda que a gente fala, que são mestres há 20, 30 anos já, pelo menos, eles têm essa veia muito forte, assim. Alguns não atuantes. O que é atuante? Seria pessoas que frequentam terreiros e tal. Mas eu conheci muito mestre, meu Deus, muito mestre mesmo, que realmente tem essa... A religião, né, como essência também, e leva lado a lado com a capoeira. Mas é a mesma coisa que a gente vinha falando do atleta praticante. Entendi. A capoeira vai te entregar aquilo que tu buscar. Se tu for uma pessoa que quer estudar, né, quer se aprofundar nessas raízes que a capoeira tem... Mas ela não te obriga, né? Nunca falou. E assim, eu vi que tu é católico, né? E nunca interferiu isso, né? Nunca bateu, né? Não. Mas eu digo em relação a mesmo assim, ó, como é que eu posso te falar? Que eu que gosto de música, eu que sou ligada à música e consigo entender o link... científico mesmo, né? Essa característica límbica, né? A gente tem o nosso cérebro, ele tem essa capacidade de unir os nossos gostos, né? Com questões, quando toca uma música, tu lembra de alguma coisa que tu gosta, né? Então isso é legal, assim, da capoeira, sabe? Tu queres ver o quão agrega valor nas crianças, principalmente. Crianças que têm algum tipo de deficiência. Principalmente motor, assim. A capoeira, ela desenvolve muito justamente pela musicalidade, né? A música, a gente sabe que ela é fundamental, como tu falou, eu tenho muita dificuldade. Aprender a tocar berimbau e cantar ao mesmo tempo as músicas de capoeira, para mim foi um desafio muito grande. Até hoje eu passo trabalho, tem algumas músicas que eu não consigo cantar. Sério? Diferente. E bater a palma ao mesmo tempo, porque também, eu acho que isso também é um problema, né? É bem difícil, porque é uma palma bem específica, né?
Tem a palma de terreiro, olha só. A gente usa a palma de terreiro. Como é que é a palma de terreiro? Que é a palma que eles usam, né, em alguns rituais, que é uma batida mais forte e duas... Aquela. Ó. Tá. Então é uma mais forte e duas na sequência. Então essa palma, pra mim, é aquela 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, que também é usada, algumas organizações só usam ela. A nossa acaba usando a de terreiro. Ela é mais fácil. A outra marcada, né, que tem essa marcação, pá, pá, pá. Pra mim é difícil também. Mas tem pessoas que realmente têm essa habilidade, que são músicos, né? A gente tem muitos músicos na capoeira. Então isso é bem bacana, assim, a gente vê Não, e é muito legal, né? Assim, a música, ela transforma o nosso dia a dia, né? Só pegar um filme, tira o volume, tira a música, já tira todo o sentimento, né? A música, ela está ligada ao sentimento. E pra praticar um esporte, eu acho interessante, né? E assim, esportes nossos, né, que a gente pratica ali futebol, basquete, enfim, a gente tem uma ligação com a música. As outras artes marciais eu não vejo isso, não sei que é porque eu conheço pouco, mas a capoeira ela tem isso. Não tem. Ó, tu sabes que o Muay Thai, eu não vou lembrar agora, mas eles usam uma música também. Tailandesa? Assim? Uma música tailandesa. Eles usam, que é tipo uma flauta, uma coisa assim, tem um nome bem específico, mas eles usam nos dias de luta, quando eles estão entrando no ringue. Eles usam também, que eu não vou lembrar os nomes, né, mas é uma... Aquela faixinha na cabeça? Como se fosse uma coroazinha assim, né? Com mais uma extensão atrás. Eles usam aquilo ali, a música tá tocando, e eles dão a volta no ringue inteiro, né? Pedindo proteção e tal, com essa música. Eu não vou lembrar o nome, mas é tipo uma flauta, assim, sabe? Legal. Que ela é bem característica do Muay Thai também. Né? Como eu falei, até onde eu sei, não tem nenhuma outra arte marcial tem essa ligação tão forte com a música. Até porque a capoeira, se tu observar as letras de capoeira, as letras das músicas, elas sempre contam casos, né? Ou fala da escravidão, né? Porque a capoeira traz muito isso, né? A capoeira foi desenvolvida por escravos em solo brasileiro, mas por escravos africanos. O que é o Paranauê? Então, tu sabes que tem algumas músicas que são domínio público, né? Que ninguém sabe a origem ou autor, que aí tem essa divergência, né? Porque a música Paranauê, ela é Paraná, Paranauê. Então, algumas coisas remetem ao Paraná mesmo. Paraná mesmo? E Paranauê, se não me falha a memória, é uma palavra indígena também, alguma coisa assim. Então, tem essa mistura, não tem uma denominação que muitos... Já perguntei, inclusive, eu perguntei isso para um mestre de capoeira numa praia em Floripa, há muitos anos atrás, quando eu estava começando. Teve um evento e depois a gente foi para a praia lá, confraternização, aquela coisa toda. E eu perguntei exatamente isso para um mestre de capoeira. E essa é a explicação que eu levo até hoje, assim. Então, não tem uma denominação. Tem muita música de capoeira que é domínio público, né? Que ninguém sabe quem foi o autor. E aí tem essa raiz diversificada. Já que tu entrou no assunto das crianças, que eu acho muito interessante a gente falar sobre isso enquanto profissional de educação física, né? Essa iniciação esportiva para eles, né? Acho que a gente, enquanto Brasil, enquanto país, está muito falho ainda, né, em iniciação esportiva. Por quê? Porque não tem isso nas escolas como deveria ter. Hoje eu critico muito o modo com que as escolas são divididas, né, a questão educacional, exatamente por tirar isso é o básico que as crianças já tinham que ter, não é a educação física em si, é a educação esportiva, que são coisas completamente diferentes. E as artes marciais ou lutas, né, elas acabam tendo o seu papel, certo? Qual das artes marciais hoje tu escolheria para os nossos filhos, por exemplo, né? A Valentina, que tem 8 anos, 9 anos, e o Joaquim, 3 anos. Existe indicação para eles dentro daquilo que tu enxerga quanto iniciação esportiva nas lutas ou não? Não, na verdade, qualquer uma ela vai ser válida, né? Ela vai trazer benefícios por N motivos, né? Como tu falou, o esporte em si ele molda caráter, né? Aprender, fazer com que teus filhos ou as tuas crianças elas lidem com as vitórias, com as derrotas, com as frustrações, com o fato de não conseguir fazer alguma coisa, um golpe, alguma coisa, ainda não conseguir... Né, ou a disciplina em si, né? E chega lá, exatamente. E a disciplina, isso tudo molda caráter. Faz pessoas mais fortes na vida adulta com as frustrações da vida, sejam elas no âmbito emocional ou profissional, elas vão lidar muito melhor, tá? Agora, se tu perguntasse pra mim, né, como tu perguntou, se eu hoje é porque não tem
né, aqui perto em Içara, né, capoeira, porque senão eu colocaria eles na capoeira. Não só pelo fato de eu vir de lá, mas é por tudo isso que a gente conversou. Musicalidade, ritmo, disciplina, né, essa questão de respeitar os mais graduados. O tão completo, né, o quão completo é o treino de capoeira, porque tem muita brincadeira. A capoeira, isso é muito legal, que eu não vi isso em nenhuma outra arte marcial, que é a forma lúdica de dar aula. As outras artes marciais... São mais sérias? Não, tem também. Por exemplo, aqui no jiu-jitsu, onde eu treino, tem aula infantil e é bem legal, bem dinâmica. Inclusive, já levei a Valentina lá uma aula. É a logística que não cabe. É à noite, eu não tenho como ir e tal. Então, a logística não coube para ela continuar. Mas a dinâmica, porque a capoeira tem muito exercício floreado, digamos assim, que são aqueles golpes que não tem uma finalidade contundente de ataque, e sim só de deixar o... Ludicidade, pra deixar bonito. Para deixar bonito, exatamente. Então, como, por exemplo, dá um exemplo. A mortal, a estrelinha, né, que a gente chama de o AU, o peão de mão, enfim, tem vários golpes que a gente usa eles para incrementar, acrescentar, dar valor ao jogo, né? E eles gostam daí, né? E eles gostam, principalmente de virar de cabeça para baixo, mortal, e pular, saltar, correr. Então a capoeira, ela é muito completa nesse sentido. Por exemplo, Joaquim, 3 anos de idade, essa turminha é... Ele já teria indicação e pela idade? Toda a maioria, pelo menos, né, das escolas que eu já conheci de todas as lutas, tá? A partir dos 3 anos. 3 anos, que é exatamente o que ele completou agora, ele já teria capacidade de ser inserido nesse meio. Tá. Né? Antes disso fica muito pequenininho, muito disperso. A partir dos 3 a gente já começa a ter um mínimo de atenção, por pouquinho que seja, mas já tem. Sim. Das crianças, né? Eu já trabalhei com... Ah, tu já trabalhou, né? É verdade. Fiquei, dei quase 1 ano e meio, né? Lembra lá em... Lá naquela... Guatá. Não. Era Guatá? Guatá, lá perto... Pé da Serra. Ah, perto que legal. Eu lembro E disso. lá a gente trabalhava com 2 faixas etárias. Se eu não me engano, era dos 4 aos 7 e dos 7 aos 14, uma coisa assim. Eu trabalhava com duas faixas etárias, assim. Essas crianças, assim, as mais novinhas, é muito legal de trabalhar. Testa a paciência. Quem não tem o dom se perde, mas é muito bacana, assim, é muito legal. Ver essas criancinhas que estão ali, aí tu vai na roda de capoeira, as criancinhas tudo pequenininha, aí um tá lá, daqui a pouco o outro vira as costas, vira pra lá, e o professor, não, mas ele tá lá, o outro, é muito legal, assim, é muito legal. Então, não tem, a partir dos 3 anos aí já... Então, tu escolheria capoeira? Escolheria capoeira, sem sombra de dúvida. Mas, eu escolheria para o teste, né, porque eu tenho isso muito bem claro, que o melhor esporte ou a melhor luta é aquela que tu faz. Por mim, todos os nossos filhos praticariam lutas também, além de outros esportes que eles quiserem fazer, né? Mas em alguma luta eu inseriria eles, né, até que eles se adaptassem em uma. Escolheriam a si própria, né? Exatamente. Para vocês terem noção, né, quem nos acompanha aqui já sabe, né, que eu e o Edinho temos 3 filhos e que nós somos profissionais de educação física. Então, é inegociável a questão de esporte na nossa família. Isso é uma coisa que é inegociável, tem que ter. Agora, qual que eles vão escolher, a gente vai deixar por eles, certo? Sim. A gente vai dar a oportunidade. Então, a Valentina, por exemplo, gente, pra você ter noção, ela já fez a ginástica artística, hoje ela tá na ginástica rítmica, ela já fez natação, ela não gostou muito, né? O que mais que a Valentina fez? Hoje ela tá fazendo vôlei, balé, que ela não... É que a Valentina também não tem ritmo, né? Ela tem uma dificuldade na musicalidade. Ela sozinha, né, também. E daí ela não gosta muito. Então, assim, só que ela já sabe que ela não tem escolha. Ela vai ter que gostar ou praticar algum esporte. E fim, né? O Joaquim já não, né? Tu já percebe que ele já tem mais ativo, né? Mais ativo. E falando nessa diferença, né? Por exemplo, diferenças de sexos nas lutas, nas artes marciais. Digo por mim, tá? Eu, mãe. E talvez seja também algo que as outras mães pensem, né? Eu tenho certos bloqueios em relação às artes marciais em relação à minha filha, né? Então, assim, o jiu-jitsu é tá? O jiu-jitsu é por quê? Porque aquele agarra, eu não gosto muito daquilo. Eu, por exemplo, eu não gostaria de fazer.
Nunca gostei de fazer jiu-jitsu por causa disso. Eu não me sinto à vontade. Aquela gente se agarrando em mim. E talvez eu pense o mesmo pelos meus filhos. Tu acha que isso pode ser um impeditivo, por exemplo, de uma mãe talvez colocar numa arte marcial? O que tu me diz? Não, eu acho que não. A mãe, acontece isso com os adultos, tá? Porque realmente é perfil de cada um. Realmente a luta é agarrada. Esse é o suprassumo da arte marcial. Tu fica agarrado o tempo todo ou o máximo de tempo possível. Então, realmente, troca de suor, pinga suor, tá? E tá tudo certo se tu não quer se passar por isso, né? Então, tu não vai colher os benefícios da arte marcial por esse detalhe e tá tudo certo, né? Mas eu digo jiu-jitsu em si, porque, por exemplo, o Muay Thai, ele é mais pegado, porrada e coisa. Ele é também, mas, por exemplo, né? A gente que treinou, eu treinei um tempo mais afinco, assim, digamos, com a intenção de mais contundência, salta suor na cara o tempo todo. Não, isso ok, beleza, o suor até não me incomoda, mas eu digo assim, o agarrar de assim, tu entende o que eu quero te dizer? Sim. Não, o agarrar de encostar em mim, ficar me segurando e sei lá, né, a gente... Tá tudo certo, até porque assim, o jiu-jitsu, o que acontece? Tem o noji também, que seria a luta sem kimono, a luta agarrada sem kimono, sem acessório de pano, né? Mas o kimono em si, ele é bem grosso, então o contato pele com pele é pequeno. É quase zero, assim, tá. né? Então o contato é com o pano. E geralmente eles são direcionados pro teu peso, pro teu sexo. Não que tu não vá lutar às vezes no treino ou treinar com uma mulher e vice-versa. Não é isso. Mas isso tudo é levado em consideração se a pessoa não quer. Entendi. Ah, não. Eu gosto, eu queria treinar e só com mulher. em crianças, as crianças lutam entre elas. É que na verdade a luta em si dependendo coisinha pouca, a né? faixa etária é bem pouquinho, né? Mais agarra aqui e derrubou e sobe e tal. É a forma lúdica da luta, né? Como é que é a parte física das lutas para as crianças, por exemplo? Como é que é abordado? É tudo de forma muito lúdica, né? Circuitinhos, conezinho, vai lá, encosta nesse conezinho, corre, pega essa bola, bota em cima do não sei o que, tira, vira uma carambota, vai lá, encosta na parede, encosta na outra parede, um amiguinho deita no chão, tem que pular por cima, daí o outro deita de novo. É sempre no formato lúdico, porque se tu colocar, ó, 10 flexões. Não, claro, Né? mas existe, por exemplo, a parte, quando a gente vai montar um treino, pessoal, de educação física, né, a gente aprende a montar através de sessões de treinamento. Então, a gente tem um aquecimento, tem a parte principal, e depois o desacelerar ali, que eu já esqueci o nome, né? A volta calma. A volta calma. Então, quando tu vai fazer ali a parte do aquecimento, é uma parte mais lúdica, certo? Mas a parte principal também, é isso? Também é tudo lúdico, né? A faixa etária, ela exige isso, né? Porque tanto é que não é à toa que tem academias que não conseguem trabalhar com crianças, né? Daquilo que a gente estava falando, a organização, a escola tem uma organização com outro viés, é uma coisa, tem um mosquito. Então, não tem a didática para trabalhar com criança, a aula vai ser um fracasso, porque a criança exige, né, um tratamento diferenciado. Prender a atenção da criança em uma festa infantil, que tem um monte de brinquedo e não sei o que, já não é fácil. Tu imagina ela dentro de um treinamento, né, dentro de um espaço de treino. E que já tem uma pegada de que tem que ter uma disciplina, né? Exato. A disciplina, ela é inegociável, tá? Na arte marcial. Em todos os lugares que eu passei, ela é inegociável, tá? Mas ela tem que ser imposta de uma maneira positiva. A criança já não vem mais, uma criança de 4 anos. Como faria uma disciplina de forma positiva para uma criança, por exemplo? Trocando benefícios. O principal benefício da arte marcial, tanto para criança quanto adulto, tá? É a graduação. Por exemplo, a criança que não está se comportando, porque isso é levado muito em consideração, o comportamento da criança fora da academia também. Então, o pai chega lá, ó, fulano aqui, o Joaquim, vamos usar o nosso filho. O Joaquim tá muito bagunceiro, só fala, só brinca, só corre, não sei o quê. Como é que ele tá em casa? Não, em casa também, bicho, tá perigoso. Professor, ó, Joaquim, tu não vai se graduar, hein? Porque lá tá na academia, tá lá a faixa, tá lá o aluninho, ele sabe, ele vê aquilo lá, porque ele vê os mais velhos com faixa colorida. Sim. Ele, um dia eu vou ter aquela faixa. Mas quando ele não admira, por exemplo, tá? A gente sabe que existem crianças que são mais rebeldes, né? Crianças que são mais do contra. Então, assim, a gente levou o nosso filho para um esporte que ele não gostaria de ir. Ele não quer estar lá. Né? A gente quer exatamente para desenvolver disciplina nele. Só que ele não quer estar lá. Então, se o professor falar que eu não vou migrar, nem queria mesmo, sabe? Esse tipo de crianças. E como seria, tipo, algo que tu abordaria?
no meu entendimento, isso é mais difícil de acontecer com crianças novinhas, 4, 5, 6 anos. Ah, é? É. A partir daí, elas já têm o caráter mais desenvolvido. E realmente, se ela foi uma criança que não teve nada de disciplina em casa, não vai ser na arte marcial que às vezes vai adquirir. Às vezes consegue. Tem muita gente que a gente sabe que o esporte, a luta em si, salvou a vida de um caminho obscuro. Drogas e tudo que a vida pode proporcionar de ruim. Né? Inclusive, o teu TCC foi sobre, né, o perfil de liderança dos profissionais, né? Exatamente. Então, isso tudo está envolvido, que é o perfil da pessoa que tu está seguindo, que é o teu mestre, que é o... Entendeu? Tudo isso é levado em consideração e tem lugares, assim como todos os ambientes, nem todos os lugares são bons. Ou não são tão bons, né? Tem ambientes que se destacam por alguns quesitos, né? Eu vejo isso, vi muito isso na capoeira e vejo hoje ali no jiu-jitsu essa questão consegue realmente deixar as crianças mais focadas. Por exemplo, o jiu-jitsu aqui, isso é uma estratégia, nem todo mundo usa, mas um monte de lugar usa. No jiu-jitsu a gente tem o grau, né? Que é um esparadrapo na faixa. Aí a cada 4 tu troca de faixa, né? E as crianças, elas usam um grau colorido, que é fita isolante, que o vermelho, eu não lembro agora de cabeça, mas o vermelho é disciplina, o verde é nota escolar. Ah, que legal, tu entendeu? isso. Então, numa ponta da faixa, eles usam o grau normal para trocar de faixa, e na outra ponta eles usam o grauzinho colorido, que é dos pré-requisitos. Então eles gostam muito disso, porque eles dizem, tu tem o verde, eu não tenho verde, e eu não tenho verde, então você quer. Então isso é muito legal. Desenvolver competição em crianças é bom. É positivo, justamente para a criança poder lidar com as frustrações e vitórias da vida. Tu acha que a capoeira, na fase que tu entrou na tua vida, fez diferença nessa questão de comportamental? Eu entrei na capoeira, tinha 13 anos, 12. Eu falei que fez 22, 36, tinha 13, 14 anos, mais ou menos. Eu já entrei na adolescência, com um caráter já formado, né? Tu era rebelde com o teu mestre, teu professor? Não, eu era em casa, com o meu mestre. Tu era extremamente disciplinado. Extremamente regrado, porque eu queria estar naquele ambiente, eu só ia estar naquele ambiente se eu fosse. Sim, entendi. Então é isso que a ambiência te traz. Né? E também daí tu te traz isso, eu digo assim, né, questão profissional falando, né? Quando a gente vê, e eu toco muito nessa ferida às vezes com os pacientes, né? Eles fazem assim, eu sou indisciplinado pra tudo. Não, não é. Porque, por exemplo, em casa tu tinha um comportamento, mas lá tu tinha um comportamento exatamente do jeito que tu queria. Então, tu tinha essa capacidade. Tu tinha capacidade de obediência, de disciplina. Tu só não estava querendo fazer em outros lugares. Então, usar isso, eu uso isso ao meu favor. Quando eu digo pra pessoa, não, tu não é indisciplinada, que você está querendo ser, porque nisso tu é, ó. Nisso tu chega no trabalho no horário, nisso tu faz no horário, né? Tu não tá tomando remédio, por exemplo, porque tu não quer, porque não é por falta de disciplina, é por falta de hábitos, né? Porque é aquilo que a gente sempre bate, principalmente no exercício físico, né? A motivação, ela serve para dar início, mas o que vai te manter naquilo é o hábito, é o desenvolvimento do hábito. Então, é justamente isso. A partir do momento que eu tenho motivação, a minha motivação para ser disciplinado era o quê? Eu quero estar naquele ambiente, naquela ambiência, e se eu não for, eu não vou estar. Porque a mensalidade... Sou obrigada a engolir. A mensalidade que eu pagava era insignificante. Uma mensalidade, né? Perder uma mensalidade para não correr o risco de essa pessoa contaminar um grupo, uma metodologia, né? Aquilo que tu acredita é insignificante, né? Eu digo isso para um professor de arte marcial. Melhor eu perder esse aluno aqui do que na frente eu perder 10. Porque é isso que acontece. Então, era seletivo, eu precisava ser disciplinado, eu precisava seguir regras. Né? Tu entra... Eu cansei de ficar na academia, isso tem muito, né? A hierarquia da arte marcial, eu cansei de ficar na academia, limpando a academia, limpando o banheiro de academia. Era obrigado? Claro que não. Tu vai entrar numa escola de jiu-jitsu, tu vai... Não, mas as pessoas que acabam persistindo naquilo ali, acabam aprendendo a essência da humildade, da hierarquia. Porra, eu tô na academia, fiquei lá, acabou o treino, eu vou esperar o meu mestre ali pegar a vassoura e ele vai ao chão se eu tô ali sem fazer nada? Eu vou fazer isso, entendeu? Então tem muito disso, que isso é, na minha opinião, da arte marcial é o principal. E tu, hoje, né? Hoje tu escolheu o jiu-jitsu para dar continuidade nessa questão de luta. E exatamente para desenvolver outras habilidades em ti.
que isso eu acho muito interessante quando em relação ao esporte, né? A gente fala bastante, tanto aqui quanto nas nossas redes sociais, nessa questão de as pessoas defendem modalidades, né? Como se fosse, tipo, não, eu só vou falar do cross Meu porque... plano. eu só vou falar de cross porque eu venho do cross, então eu só vou falar isso, né? E nós, né, mostramos coisas completamente diferentes, porque nós defendemos o ato de se exercitar. E hoje tu escolheu o jiu-jitsu, certo? Uma das coisas que eu mais admiro em te ver no jiu-jitsu é exatamente isso. Em tu te colocar numa situação em que tu já entrou de forma inferior. Sim. Né? Como que tu vê isso? Então, eu, pelo fato de eu ser, né, deste mundo, eu não tive problema, mas tem pessoas que têm problema, né? Porra, eu tô 36 anos, né? Comecei com 35. Pô, 35 anos atrás na fila, porque a hierarquia acontece, né? Como a gente está falando. Então, a minha graduação é faixa branca. Então, eu tenho a faixa branca e eu sou o último da fila. Então, tem os pretas, né? Faixa preta que fica de frente para ti na parede junto com o mestre. Depois vem marrom, roxa, azul. Eu sou a última fila. E eu tenho 36 anos. Né? Muita gente acaba misturando ego. Só que eu tô numa posição, como tu falou, para mim estar ali, né? E propor o desafio para essas pessoas que estão na fila da frente, para mim, é a minha motivação. Eu me testar. Pô, esses caras treinam há 3 anos, 4, 5, 6. Quero ver como é que esse negócio é. Eu procuro a arte marcial e o jiu-jitsu no momento para isso. Porque a capoeira não é... Falta muito para mim. Na verdade não existe, né? Capoeira não existe graduação máxima. A última graduação é mestre. Eu estou a 2 graduações disso. Mas na nossa região é uma região fraca assim, de capoeira. Então eu acabo ficando numa posição muito confortável, digamos assim. No nível que eu tô assim e tal. Não é que nada gera desafio. Óbvio que gera, mas o jiu-jitsu eu tô começando lá do zero. Então qualquer coisa vai me gerar uma instabilidade. Então isso é muito bacana. E eu, tô de boaça, eu tô curtindo muito, assim, estar nessa posição de novo. Porque eu sei que se eu só depende de mim para mim chegar, por exemplo, a uma faixa preta. Só depende de mim. Com a capoeira foi assim. Eu lembro no comecinho, quando eu comecei, pô, esses caras aí já estão... E eu passei todo mundo. Então é exatamente a dificuldade que te gera motivação. Vou te dizer, o cross chegou um período que o que me manteve ativo no exercício físico por um ano quase inteirinho foi o jiu-jitsu. Porque eu só tava fazendo isso. Capoeira esporadicamente e tal. Mas o cross, primeiro que eu tava com uma lesãozinha no ombro e tal, mas eu dei uma parada porque eu cheguei num ponto que, todos os movimentos eu já faço. Sim. Então, claro, mais carga e tal, só que isso acabou ficando meio monótono. Então o jiu-jitsu me manteve ativo durante esse período. Tem uns 4, 5 meses que eu voltei a treinar cross forte de novo e tô empolgado de novo, entendeu? Então, é isso que a gente tem que buscar, né? Tu falou ali, o cross não chega. A gente tem protocolo, vários protocolos de treino para tu fazer em casa. A gente tem isso, a gente tem esse serviço porque a gente acredita que a pessoa tem que se mexer, não importa onde e nem o lugar, né? Não importa a empresa, não importa o que, a pessoa tem que se mexer, né? Então a gente, na verdade, somos promotores do exercício da saúde, né? Então eu acho que esse é o nosso papel, né? Sim, profissionais de educação física, né? Ensinar para as pessoas a se educar através do seu físico, do esporte, né? Porque não é só o físico em si, né, Edinho? Sim. É a questão mental, né? A gente fala muito em saúde mental, mas a gente acaba se afastando da saúde mental quando a gente não entende que o esporte, o exercício físico que a gente está fazendo precisa nos trazer prazer. Sim. Não é verdade? Sim. Tem pessoas que falam, eu odeio ir pra academia. Beleza, a academia, em alguns momentos, ela é extremamente importante, mas por que não, então, procurar um outro esporte em forma de hobby, né? Porque, assim, quantos esportes existem hoje em dia? Não é só ir pra academia e deu. Não gosto de fazer exercício, não vou pra academia. Não, mas não existe só o exercício, não existe só academia em forma de exercício. Nós aqui estamos falando de artes marciais, falamos de poucas, mas existem muitas outras, das quais a gente não falou. Krav Maga, que mais? Taekwondo. Boxe, acho que falamos. Boxe, não falamos. Que mais que tem? Boxe entra como arte marcial? Não. Não, né? Mas entra como lutas, né? Mas o boxe não tem essa essência porque ele não carrega uma cultura, tá, né? Mas ele é uma luta, no caso, luta, né? Krav Maga é uma arte marcial.
Sabe que o Krav Maga tu me pegou, mas eu acho que é... Não, eu acho que não também. Krav Maga eu acho que é da região lá de Israel e tal, se eu não me engano, né? Não, enfim, não vou afirmar. Então a gente falou de poucas que a gente conhece aqui na região, que tem a possibilidade das pessoas estar fazendo em forma fitness, né? Em forma de... Buscar o movimento da atividade, né? Que pode estar aí salvando, às vezes, você de uma vida sedentária, né? Coincidentemente, né, que eu acho que estamos estourando o nosso tempo aqui. Coincidentemente, hoje uma aluna veio conversar comigo para pedir um conselho, uma ajuda sobre o marido dela. O marido dela, acho que 40 quilos, 50 quilos acima do peso, que ela me falou extremamente obeso ali, obesidade eu acho que grau 2 já, e diabético. Já encaminha para mim, né? Então, falei para ela também. E não quer fazer exercício físico. Não sei o que. Ela... Pra te ter uma noção, ela matriculou ele em uma academia aí na Sara, que eu nem sei qual é, senão eu já falava o nome aqui também. Só cobrava os royalties. E faz 30 dias que ela fez a matrícula dele e não foi nem um dia, hein? Um cliente bom, hein? E ela veio falar comigo, não sei mais o que eu faço, tá. Primeiro, eu falei pra ela duas coisas. A primeira coisa é não ficar enchendo o saco dele com isso. O que ela pode fazer, que dá certo, a gente já fez isso, é encaminhar informações negativas pra ele. Exemplo, o cara que perdeu o pé por causa do diabetes, só encaminha, lê alguma coisinha de câncer, uma coisinha de problema, né, cardíaco, manda pra ele, não fica enchendo o saco, você quer ir pra academia, deixa que vai chegar o tempo dele, e essa é uma boa forma. E a segunda é, que eu falei, que assim, ó, isso serve pra ele e serve pra todas as pessoas, porque ele já tentou isso, não deu nada certo até agora. Nada vai dar certo até tu persistir por algumas semanas. Isso é regra. Nada vai te agradar, nada vai te trazer prazer a não ser comida e bebida. Nada vai te trazer a dopamina ali instantânea, aguda ali, tá? Tu tens que persistir por algumas semanas na força do ódio, do jeito que dá, como dá. Por isso que quanto mais afinidade com aquilo que a gente está fazendo, mais fácil fica, né? Testa, fica ali 2, 3 meses, não gostou, já emenda outra, testa mais 3 meses, mas não adianta tu vir pra cá, pro Evolua uma semana, pra Academia X a outra semana, pra outra, porque tu não vai gostar de nada, meu amigo, até tu desenvolver o hábito. E o hábito de ir até o espaço é o principal. Então coloca o celularzinho pra despertar, vai até o espaço, chega lá, fica no Instagram, não tem problema, mas vai até lá, para tu condicionar o cérebro que tu, naquele horário, está ocupado com o teu compromisso. Não, e daí tá lá, tá com as pessoas, começa a fazer vínculos, começa a fazer vínculo, né? Jim, pra finalizar, essa questão das lutas, né? Falando em forma de exercício mesmo, tá? É um gasto calórico alto? Algumas têm um gasto calórico altíssimo, né? Na minha experiência como praticante, tá? Não é estudo científico. Na minha experiência como praticante, que a gente já praticou muito exercício e muito tempo, né? O Muay Thai, ele é uma arte marcial que gasta muita caloria. Porque o preparo físico dele é legal, né? A capoeira também, o treino de capoeira. Eu acho que mês passado que eu fui lá em Criciúma. Mas eu acho mais monótono do que o do Muay Thai, por exemplo. Mas é a falta de prática ali na experiência. Capoeira é... porque, tipo assim, vocês que sabem fazer as coisas, né? Não, até quem não sabe, porque do jeito que ele for fazer, ele vai passar trabalho, né? A capoeira, eu lembro, eu fui um mês atrás, eu fui fazer um treino lá em Criciúma com um mineiro, né? E a gente fez um treino, 1 hora eu cheguei em casa acabado. Claro, eu tinha treinado jiu-jitsu também no mesmo dia e tal, mas eu cheguei em casa acabado. O jiu-jitsu não me traz esse desgaste físico tão grande, porque... mais técnico. Isso, a dinâmica é exatamente essa, não usar tanto a força, usar mais a técnica, né? Então, na minha experiência, mas todas trazem um gasto calórico. Olha, eu posso até trazer essa informação com mais embasamento científico, mas todas elas passam na casa das 500 calorias ali por aula. Legal. E eles usam outras valências, né? Sim. Bastante core usa? Como é que é? A capoeira usa muito core. Tá. O jiu-jitsu usa muito core, tem bastante treino. Judô, por exemplo. O judô, eu nunca treinei judô, né, em específico, mas pela necessidade do esporte, eu creio que o treinamento de isometria de core é muito forte, né, porque é só giros e em cima do tronco. Eu treinei na faculdade, na faculdade na aula mesmo, né, não tipo em forma de... Treinei aula, gente, eu odiava treinar, porque imagina, eu odiava treino de core. Imagino que deva ser, inclusive
O meu orientador do TCC, ele é faixa preta de jiu-jitsu, né? Professor de jiu-jitsu, ele dá a matéria de lutas na Unesco, até por isso que ele foi meu orientador, né? E a gente também teve alguma vivência, mas é pouca, né? Infelizmente, a faculdade é muito corrida para tu vivenciar tudo isso. Então, é isso aí. E outra pergunta, né, pra fazer esse link, né, a gente falou de gasto calórico, porque as pessoas se interessam quando vão pensar na parte fitness, né? E a questão de lesão, como que é? Porque assim, a gente tem um esporte que é o cross, né, que é o Evolua, que é, infelizmente, por questões de falta de conhecimento mesmo, as pessoas acham que é altamente lesivo, que não é verdade. E as artes marciais, muitas pessoas acham que é altamente lesivo exatamente porque gera confronto. Como que tu vê isso? São esportes de contato, né? Todo esporte de contato, ele tem um risco. Por menor que seja, mas tem risco de lesão. Mas, por exemplo, o jiu-jitsu, que é a questão técnica, né? Se tu não sabe a hora de parar, realmente se lesiona? Sim, é que na verdade sim, os acidentes acontecem, né? Mas o esporte em si não traz a lesão, é o acidente que traz a lesão. Vou te dar um exemplo. É o erro motor ou não? Não necessariamente, é a falta de autoconhecimento. Como eu falei, é uma chave de braço. Tá. Né? Eu vou trazer para mim. Eu tenho um autoconhecimento do esporte e tenho o conhecimento da fisiologia, da biomecânica. Eu sei que o cotovelo não faz flexão para trás. Então, não adianta eu lutar com um cara que está com a chave encaixada. Não adianta, eu vou bater porque eu não quero me machucar. Não posso me machucar. Então, esse autoconhecimento e conhecimento, ele é muito importante que algumas pessoas às vezes não têm. Fica forçando. Por exemplo, 2 faixas brancas igual eu, que estão lutando. Nenhum sabe a força que está, né? O que está aplicando o golpe não tem noção ainda da força e do que pode causar, e nem o que está recebendo o golpe. Então pode acontecer um acidente aí, mas agora 2 pessoas experientes, dificilmente vai acontecer, pessoas com mais tempo. Então assim, a própria corrida machuca muito mais do que várias artes marciais. A iniciação esportiva, né? Na verdade, o que mais gera lesão, gente, é erro motor e o autoconhecimento. Então, a pessoa não tem esse autoconhecimento, não obedece o professor o suficiente, acha que tem suficiência no exercício e na sua capacidade e lesiona. Isso é também para arte marcial, então, pelo que eu tô percebendo. Então, e é bem isso. Esporte de contato sempre vai haver risco. Fato. O que não quer contato, não quer o mínimo de risco, vai jogar a peteca. Vôlei. Beach tênis. Mas vôlei também o cara se machucou esse dia, um aluno nosso rompeu o ligamento do tornozelo. Beach tênis machuca um monte pelo erro motor e o vôlei também, pela bola, não tem então, essa. É isso que eu tô dizendo, quer minimizar, é isso aí, vai jogar talvez xadrez, então. E a pessoa... Olha lá, Ler. E tu vê, a pessoa que não faz esporte nenhum se lesiona correndo, que vai buscar um negocinho e se machuca. Então é isso aí. Basicamente é isso aí, a falta de valências treinadas, força, mobilidade, isso aí. Mensagem final para chamar o pessoal para as lutas. Principalmente se tu tem filho, né? Se tu tem crianças em casa e elas dependem do teu direcionamento para decidir algo, coloque em alguma arte marcial. Só vai trazer benefício. Mas meu filho já é violento, ele vai começar a brigar. Muito pelo contrário, né? Na pior das hipóteses, ele vai aprender a brigar, não vai apanhar. Então, tira brincadeiras à parte. O que acontece é o seguinte, ele vai canalizar para o treino, ou até mesmo é um cara realmente, ou uma pessoa realmente que gosta do desafio e quer seguir naquilo ali, vai lutar profissionalmente, vai ser atleta de rendimento e vai canalizar para aquilo ali. Então, coloque disciplina, autoconfiança é fenomenal para a galera que treina arte marcial, assim, ser pessoas mais confiantes. Sou sedentário, posso entrar numa arte marcial? Deve, na verdade, pode ser um grande passo aí para tu sair do sedentarismo, daquilo que a gente fala. E tem várias artes marciais, experimente-as. É isso, então. Adorei hoje, né? Que daí o Edinho falou bastante, mais do que eu. E eu realmente tirei várias dúvidas em relação às lutas, né? E eu, sinceramente, tenho bastante vontade de fazer algumas coisas. Mas agora não tem tempo, né? Agora eu tô com outros objetivos. E para os nossos queridos colegas profissionais, os nossos amigos, né? Aquela galera que eu conheci, aquela galera que eu convivo, né?
Todas as informações, como eu falei, são conceitos que eu desenvolvi ao longo desses anos praticando, conhecendo, estudando. Né? Não sou especialista em nenhuma delas. O que mais me aproxima de um profissional especialista é a capoeira, porque são alguns anos. Né? E caso alguma informação não seja da tua organização, tu ache que não é bem assim, não leva isso pro coração. Leva isso como uma divulgação da tua arte marcial, meu amigo, minha amiga. A arte marcial tem bastante disso também, a gente que tá no meio sabe. Tá? Um abraço, tamo junto, até a próxima. Até a próxima.